Deus, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, sou professor aqui da IBD, da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz, em Rio Bonito. É um prazer tê-lo mais uma vez na nossa sala virtual. Espero que a sua semana tenha sido uma semana de bênção, uma semana próspera, uma semana cheia da presença de Deus. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouquinho da palavra do Senhor, meditarmos um pouco na mensagem que Deus tem para falar através do estudo bíblico. E hoje o nosso tema é Viva Mais Feliz. Existem pessoas e pessoas, cada um com suas características, cada um com seus costumes, mas existem cristãos que talvez ainda não saibam desfrutar tanto da presença de Deus ou das bênçãos que Deus entrega. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje um pouquinho aqui nesse tempo que nós temos aqui. E o texto que nós vamos usar como base para a nossa lição de hoje é o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 12. E esse texto ele vai dizer assim para nós: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Esse texto aqui é um texto que vai estar lá na carta de Filipenses, onde que o apóstolo Paulo ele escreve uma carta à igreja de Filipos, onde que também ele agradece pelas ofertas, e ali ele fala da sua carreira cristã, que ele aprendeu a conviver, a forma que ele conviveu, aprendeu a conviver, E é o que fala um pouquinho nesse texto aqui. Enfim, nós devemos aprender a viver felizes, Cada um vivendo com aquilo que tem, com as suas, com as coisas que tem, suprindo as suas necessidades. Nós sabemos que Deus ele não nos abandona, tampouco ele nos deixa perecer. Deus ele não permite que venhamos passar necessidade, Ele vem suprindo sempre aquilo que é necessário, Ele não dá uma medida além daquilo que precisamos, mas também podemos entender e ver que ele também não deixa mendigarmos o pão, Então, olhando aqui para esse texto aqui, o apóstolo Paulo ele relata, que ele aprendeu a viver de acordo com a necessidade, tendo muita coisa ou também tendo pouca coisa para se alimentar, para se vestir, mas ele aprendeu isso tudo em Cristo, Ele aprendeu a viver dessa forma. Falar é muito fácil, talvez você esteja pensando aí, Deus, é muito fácil falar de você viver feliz quando você está passando por uma necessidade. Não é fácil, realmente não é fácil, mas nós devemos colocar isso na prática, E realmente, na prática, de viver bem, quando as coisas, viver sorrindo, viver contente, viver alegre, quando as coisas estão faltando na sua despensa, quando há necessidade de certas coisas e você não tem como suprir, é difícil, é diferente. Mas nós vamos ver o segredo para nós vivermos mais felizes. Por exemplo, sempre nós também estamos insatisfeitos. Tudo aquilo que Deus nos dá, quase sempre para nós não é o suficiente. Nós estamos sempre reclamando, murmurando. E murmurar, gente, é pecado. Murmurar é pecado e nós devemos nos livrar desse pecado, Deus ele abomina murmuração, ele rejeita murmuração. Deus não se agrada de pessoas que fiquem murmurando, reclamando o tempo todo. Como sempre tem gente que fala, se está chovendo muito, reclama, Se está fazendo muito calor, reclama. Se está fazendo muito frio, também reclama. Sendo que nós podemos observar que quase sempre, quando está muito quente, Deus ele manda chuva que refresca. Quando está muito calor, ele permite que chegue uma frente fria assim para deixarmos mais tranquilos, E quando está muito, que eu posso dizer assim, muito frio, ele também nos dá um pouco do calor que nós necessitamos. Então nós podemos ver que Deus ele sempre nos dá a medida necessária no tempo necessário. Ele nos abençoa, Ele vem nos agraciar sempre com a medida certa das coisas. Lá no texto, em Números capítulo 11, versículo 1, vai falar um pouquinho sobre essa murmuração, que é a tal que é pecado. Nós vamos ver como que Deus agiu
no Antigo Testamento com aqueles que murmuravam muito. Né? Números, capítulo 11, versículo 1, vai dizer assim: aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e logo, da parte do Senhor, queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Deus ele se irou de tanta reclamação, imagine, e logo depois no texto fala, que eu não li aqui, mas o texto vai falar de que o povo pediu a Moisés e Moisés clamou ao Senhor e o fogo cessou, porque Deus só cessou aquele fogo justamente por causa de Moisés. Né? Então, imagine a pessoa reclamando, dentro, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, uma pessoa reclamando, murmurando de tudo, e chega uma hora que às vezes você se estressa, você chega a um nível extremo e você talvez vá chamar a atenção dessa pessoa, vá chutar o balde, né? Vá se estressar. E assim foi mais ou menos com Deus. O povo murmurou, reclamou, e Deus ele se irou com esse povo e só acalmou quando Moisés intercedeu. Então esse aqui é um exemplo de que Deus abomina a murmuração. Então se você e eu somos homens e mulheres murmuradores, nós devemos deixar esse pecado de lado, porque isso não agrada ao coração de Deus. Também, fala que murmurar é uma característica de quem duvida do caráter de Deus. Então se Deus ele prometeu e te dar aquilo que é necessário, todas as coisas, se ele te prometeu te dar a vestimenta, te dar o que comer, te dá suprir todas as suas necessidades, e você ainda murmura, você questiona, você indaga, você está duvidando do caráter de Deus, você está duvidando de que Deus possa realmente fazer aquilo que ele prometeu. Também murmurar é algo contagioso e também é prejudicial à saúde, tanto física quanto à saúde espiritual, à alma, né? Daquele que murmura, daquele que comete esse pecado. Então, o segredo aqui para vivermos mais felizes, esse primeiro segredo aqui, é murmurar menos, é reclamar menos, né? Porque isso não agrada o coração de Deus. O outro seria um outro segredo seria ser uma pessoa agradecida, ou seja, você e eu devemos agradecer a Deus por todas as coisas. Se está tudo bem, se está tudo legal, se está na saúde, nós devemos agradecer. Mas se está tudo ao contrário aqui do que eu falei, se está tendo dificuldade de enfermidade, se está faltando dinheiro, se está faltando talvez naquele momento um alimento, nós devemos confiar em Deus que Ele vai suprir a necessidade, na nossa necessidade, que Ele vai dar aquilo que nós precisamos, né? E agradecer a Deus por todas as coisas, porque muita gente, por exemplo, no dia de hoje, talvez não tenha acordado, né? Ou não tenha conseguido ficar de pé. Então, nós devemos agradecer a Deus pelo fôlego de vida que Ele nos dá, pela saúde que mal ou bem, né, nós temos, e isso Ele nos sustenta, Ele nos coloca de pé. Então você e eu, queridos, devemos ser agradecidos. Isso faz com que você e eu também vivamos mais felizes. Também, né, como eu falei, seja satisfeito por tudo aquilo que Deus te deu. Por exemplo, nós podemos ver no texto aqui que nós lemos, que Paulo, né, se os irmãos lerem um pouquinho antes o texto de Filipenses, capítulo 4, vão ver que Paulo escreveu essa carta a Filipos, né, agradecendo pelas ofertas que o povo de Filipos enviou a ele, né? Então é onde que ele fala um pouco ali sobre a forma de viver, né? O texto qual nós lemos, que ele aprendeu a conviver com muito, com pouco, com fartura, quando falta alguma coisa, né? Mas nesse texto aí nós podemos ver o apóstolo Paulo agradecendo pelas ofertas, ou seja, talvez ele não tinha nada, mas até que chegou a oferta à mão dele e ele se alegrou em relação àquela oferta. Já ouvi histórias de missionários, diversos missionários, que quando estavam numa necessidade braba, né, muito complicada, Deus ele supriu, né? Uma vez eu presenciei uma situação onde que uma determinada pessoa, né, um determinado missionário estava no campo e passava por uma necessidade,
e até que chegou uma bênção, né, de um recurso financeiro que era exatamente aquilo que precisava. E eu pude ver, né, que e a pessoa ainda falou assim, Deus ele abençoa aquele que trabalha com fidelidade, Deus ele falaram assim para mim, aprenda isso, seja fiel em todas as coisas, no pouco, no muito, porque Deus ele vai ser fiel contigo. E eu pude ver que Deus ele enviou, né, o maná necessário no momento necessário. Então, nós devemos aprender com essa questão de ser supridos, né, por Deus, de ser agradecidos por todas as coisas. Então, você e eu, queridos, devemos sim render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a misericórdia dele dura para sempre. Assim a palavra de Deus diz. E nós devemos ser gratos em todo momento. E isso vai fazer com que você e eu sejamos mais felizes. Nós também devemos, um outro segredo aqui seria aprendermos a ser dependentes totalmente de Deus. Como eu falei, enquanto as coisas estão fáceis, é muito bom você falar que você depende de Deus, que você confia em Deus e todas as coisas, mas quando as coisas apertam, a gente tira, né, é uma tendência a nós tirarmos Deus do controle das coisas e querer pular na frente para resolver todas as coisas. Então, você e eu devemos aprender a sermos dependentes de Deus. Assim, nossa vida vai ser muito mais tranquila, vai fluir as coisas, né? E Deus ele vai estar no domínio de todas as coisas. Ele vai estar no total controle, na direção da tua vida, né? Você e eu devemos crer na providência de Deus, como eu contei aqui agora esse relato desse missionário que teve sua necessidade suprida. Talvez tenha orado cedo e Deus respondeu à tarde, né? Então, é, é muito importante nós dependermos de Deus e estarmos confiantes de que Ele vai suprir todas as coisas. Também, nós devemos buscá-lo como prioridade, ou seja, muitas das vezes colocamos tantas outras coisas como prioridade na nossa vida e deixamos de colocar a Deus como primeiro, como alvo, como centro principal da nossa vida, não somente de louvor, mas também de adoração. Então, nós deixamos em segundo plano, em terceiro plano, em quarto, em quinto e talvez em 20º plano e colocamos todas as coisas, outras coisas na frente. Mas sendo que a Bíblia ela vai nos orientar de uma forma totalmente diferente, né? Leia comigo Mateus capítulo 6, versículo 33, que vai falar, né, acerca de prioridade. O texto ele vai dizer assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Ou seja, todas as coisas que você precisar vão ser acrescentadas desde que você coloque a Cristo, coloque a Deus como prioridade, ou seja, em primeiro lugar. Talvez você possa estar invertendo as ordens, né? Possa estar, ao invés de estar colocando a Deus como primeiro lugar, estar colocando em segundo. Talvez seja um trabalho em primeiro lugar e Deus fica em segundo. A vontade de Deus fica lá em segundo, terceiro lugar. Então, quando a Bíblia nos orienta lá em Mateus 6,33, que nós devemos primeiro buscar o reino de Deus, as coisas de Deus, automaticamente isso é uma promessa. Eu vejo que é uma promessa de que automaticamente, quando buscamos a presença de Deus em primeiro lugar, todas as coisas que nós precisarmos, necessitarmos vão vir. Né? Ou seja, a bênção, a gente não vai precisar correr atrás da bênção, a bênção ela vai estar correndo atrás de nós. Então, mais um segredo aqui é ser dependente do Senhor. Então, você e eu precisamos aprender a ser dependentes totalmente dele em todo o tempo. E por último, um segredo também de sermos muito mais felizes na presença de Deus é quando buscamos receber força da parte de Deus e nos contentarmos com todas as coisas, né? Então, viva você e eu que possamos viver contente, né, com aquilo que Deus tem nos dado, né, e com a força, porque Ele vai nos dar força para viver de acordo com aquilo que Ele tem para nós. Por exemplo, nós vamos ler agora aqui o texto de Filipenses 4,13, que é um texto que o apóstolo Paulo fala também nessa carta a Filipe, e é onde que ele diz, é um texto famoso, né, que vai falar que tudo posso naquele que me fortalece. Né? Talvez as pessoas elas falem desse texto de uma forma um tanto quanto errada, né? Falando de como que se pudesse todas as coisas fazer, que realmente tudo que você fizer, você vai estar sendo abençoado porque
Deus ele está te fortalecendo, mas Paulo ele usa esse texto justamente que ele pode passar por privações, ele pode passar por perseguições, ele pode passar por prisões, ele pode passar por necessidade de alimento, mas em todas as coisas que ele passar, ele vence porque ele tem força, justamente porque é Deus que o fortalece. Essa é a questão principal desse texto, né? Que ele tudo pode fazer, tudo ele pode passar, tudo ele pode sofrer, porque é Deus quem o fortalece. Então, aprendermos a buscar força em Deus é fundamental para nós termos uma vida feliz, uma vida agradável. Então, meu povo, por mais que essa aula tenha sido curta, creio aqui que vemos nessa aula alguns segredos para nós vivermos mais felizes. Espero que você tenha sido abençoado e realmente nós precisamos aprender a sermos dependentes de Deus, a buscarmos a Deus em primeiro lugar. Nós precisamos ser pessoas agradecidas em tudo. Nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus, sempre buscando a presença dele. Como eu falei aqui, você e eu precisamos deixar de murmurar também. Existe uma canção aí que fala questiona ou adora, então adore ao invés de questionar a Deus, ao invés de ficar murmurando, reclamando, adore a Deus, porque Deus vai se agradar do seu louvor, né, da adoração que vai fluir dos seus lábios, e Ele está pronto para receber toda essa adoração. Deus ele está de coração aberto e pronto para te ver feliz, né? Independente da situação. A gente pode ver tantas pessoas, às vezes, doentes, enfermas, em cima de um leito, e ela tem uma felicidade que não existe palavras que possam expressar, mas justamente porque essas pessoas elas têm a Deus em primeiro lugar, elas têm colocado o Senhor como centro da tua vontade, né, da vida de adoração. Deus tem trabalhado na vida delas, então qualquer outra coisa não tem tanta importância, e sim louvar a Deus e colocar a Deus em primeiro lugar. Isso faz com que elas sejam felizes. Né? Talvez tantas outras pessoas, nós temos visto aí casos de pessoas na rua, tanta gente pedindo dinheiro, recurso financeiro, mas por desespero, quase um desespero, né? Justamente porque a situação do país hoje não é nada agradável, mas ainda assim essas pessoas, muitas delas, nós podemos ver um sorriso no rosto justamente porque elas estão contentes com aquilo que Deus tem dado. Então Deus tem dado força para estar de pé, Deus tem dado fôlego de vida, e por isso que nós devemos louvar ao Senhor. Então seja muito mais feliz em Cristo, né? Deixe de a murmuração de lado e busque a presença de Deus, busque o reino de Deus, porque todas as outras coisas com certeza vão te seguir. Como eu falei, a gente não precisa correr atrás da bênção, a bênção que vai correr atrás de nós. Então, seja feliz em nome de Jesus. Tá bom? Vamos estar orando para nós encerrarmos aqui essa nossa lição. Mas antes, hoje eu vou antecipar os convites. Culto de louvor e adoração, domingo às 18 horas. Tem sido bênção, nós temos visto a nossa igreja cheia e você é um convidado. Também, escola dominical, todo domingo às 9h15 da manhã. E culto, né, de campanha de oração, mais aula de discipulado, né, toda quinta-feira às 18 horas. E você é bem-vindo nesses cultos, nessa sala virtual. Então também você pode compartilhar e abençoar outras vidas, tá bom? Então feche seus olhos e oremos para encerrarmos essa nossa lição. Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai, por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo fôlego de vida, Pai, que possamos ser pessoas mais felizes, cheias da Tua presença, cheias do Teu Espírito Santo, Pai, que Ele esteja ocupando o primeiro lugar em nosso coração, retirando aquilo, Deus, que possa estar impedindo todo o nosso louvor e a nossa adoração, e que assim, Deus, nós possamos ser alcançados por essa alegria, onde que nós vemos que aquele que tem Cristo no coração tem essa alegria, que assim, Deus, nós possamos transbordar, Deus, de felicidade, que nós possamos agradecer ao Senhor pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, por nos colocar de pé. Também, Deus, que o Senhor nos ajude a enfrentar os dias maus, mas que nós possamos enfrentá-los com alegria no coração, sabendo que nós já somos mais do que vencedores, porque nós servimos ao Deus Altíssimo, dono do ouro e da prata. Assim, Deus, eu peço que o Senhor esteja abençoando a vida da pessoa que está assistindo essa aula, que a casa dessa pessoa seja cheia do Teu Espírito, que seja abençoada, que cada coração seja abençoado. Também, Deus, aquele que
possa estar assistindo esse vídeo aqui, que o Senhor esteja tendo um real encontro com Ele e Ele contigo, que Ele possa entender que o Senhor já está de braços abertos para recebê-lo. E assim, Deus, que cada pessoa que possa também, Deus, ter escutado essa palavra, que também, Deus, que chegou até esse momento dessa oração, seja uma pessoa alcançada pelo Senhor, que tenha a sua vida transformada e renovada. Essa oração, Deus, que eu te faço, agradecido por tudo, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, que a tua semana que se inicie seja uma semana de bênção, seja uma semana próspera, seja uma semana de lutas, mais uma semana de vitórias. Te espero semana que vem aqui, no mesmo horário, no mesmo canal, tá bom? Então que você fique com Deus, queridos, e até a próxima.